Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Luiz Sérgio e no vídeo de hoje eu trago a correção do PET volume 4, semana 3, oitavo ano, língua portuguesa. Agradeço àqueles que são inscritos no canal e peço àqueles que ainda não se inscreveram que se inscreva, ative as notificações. Essa semana 3 do PET 4, no oitavo ano, traz o gênero de divulgação científica, a elaboração de textos, divulgação de conhecimento, com o objetivo de reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão, preconceito linguístico e etc. Então vamos às atividades. Número 1. Leia o texto e responda às questões a seguir. Carta a El Rei Dom Manuel Senhor. Dom Manuel Senhor, domingo 22 do dito mês, às 10 horas mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pedro Escolar, piloto, e dali avistamos homens que andavam pela praia, trazia arco nas mãos e suas setas, vinham todos rijamente em direção ao batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousasse os arcos, e eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Andamos por aí, vendo o ribeiro, o qual é de muita água muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas, e muito bons palmitos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados. Beijo às mãos de Vossa Alteza, Pero Vaz de Caminha. Está aqui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Pode ser que tenha algumas edições. Vocês podem observar a linguagem característica erudita do português da época, que nós vamos ver aqui nas questões a seguir. Não, a questão 1.1. Qual a provável época em que essa carta foi escrita e que marcas evidenciam essa época no texto? Então, época do descobrimento. O conhecimento prévio que a gente tem, que vocês têm, conhecimento de mundo, vocês já leram alguma vez, com certeza já leram, sobre esse assunto. A linguagem utilizada, as formas de tratamento evidenciam a época do texto, que faz muitos anos. Então, todo mundo já estudou nas séries anteriores, desde os anos iniciais, sobre essa carta de Pero Vaz de Caminha, relatando sobre o que encontraram aqui no Brasil na época. 1.2. Como Pero Vaz de Caminha se dirige ao rei Dom Manuel, Vossa Alteza? É um tratamento próprio para reis. 1.3. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Linguagem padrão, culta, de autoridades, né? Seguindo aqui a questão 2, leia o texto abaixo e responda às questões a seguir. Oi André, o pessoal aqui em casa até que se vira. Meu pai e minha mãe trabalham. Meu irmão está tirando faculdade. Minha irmã mais velha também trabalha. Só vejo eles de noite. Mas minha irmã mais moça nem trabalha nem estuda. Então toda hora a gente esbarra uma na outra. Sabe o que é que ela diz? Que é ela que manda em mim. Vê se pode. Não posso trazer nenhuma colega aqui. Ela cisma que criança faz bagunça em casa. Não posso nunca ir na casa de ninguém. Ela sai, passa a chave na porta. Diz que vai comprar comida. Ela vai namorar. E eu fico aqui trancada para atender telefone e dizer que ela não demora. Bem que eu queria pular a janela, mas nem isso dá a pé. Sexto andar. Essa irmã que eu estou falando é bonita para burro. Você precisa ver. Nem sei o que ela é mais, se bonita ou mascarada. Imagina que outro dia ela me disse: eu sou tão bonita que não preciso trabalhar nem estudar. Tem homem assim querendo me sustentar. Posso escolher à vontade. Aí eu inventei que o Roberto, um granfino que ela quer namorar, tinha falado mal dela. Sabe o que é que ele andou espalhando? Eu falei: que você é tão burra que chega a meter aflição. Levei uns cascudos que eu vou te contar. E de noite, quando o pessoal chegou, fui cedo para a cama porque vi logo que ia dar galho. Ela contou que eu continuava a maior inventadeira do mundo.
Aí foi aquela coisa, o pessoal todo ficou contra mim. Fui dormir na maior força de ser criança, podendo tão bem ser gente grande. Não era para eu ter inventado nada. Saiu sem querer. Sai sempre sem querer. O que é que eu posso fazer? E dá sempre confusão. É tão ruim. Escuta aqui, André. Você me faz um favor? Para com essa mania de telegrama e me diz o que é que eu faço para não dar mais confusão. Por favor. Sim. Um texto aqui, uma linguagem totalmente diferente, né, do texto anterior, uma linguagem mais informal, característica de criança, levada inclusive. Vamos ver agora a compreensão e interpretação do texto na próxima questão. 2.1. Quem escreve a carta e para quem está sendo escrita? O remetente é a Raquel e o destinatário o André. Isso é só observar. Remetente, destinatário, que não estudou isso na escola, mas o remetente que envia a carta, lembrando que vocês são novos, mas pode pesquisar e ver um envelope, de um lado tem o remetente, do outro o destinatário. Qual é o grau de intimidade dessas duas pessoas? Com a leitura do texto, pode-se inferir que as duas pessoas possuem um alto grau de intimidade, tipo de amigos, colegas. Então o texto sugere para a gente isso. A carta foi escrita na linguagem formal ou informal? Dê exemplo que justifica a sua resposta. Informal. Um trecho do texto que serve de exemplo seria o uso do termo aí. Aí eu inventei que o Roberto. E tem várias outras partes do texto que mostram pra gente que a linguagem é totalmente informal. Até do linguajar usado, né? Bem característico de adolescentes. Essa é a questão 3. Leia o texto e responda às questões. Temos um texto aqui. Números sobre a adoção no Brasil. Mudança deve ocorrer para acelerar os processos de adoção no país. Brasil, 39.051 pretendentes cadastrados, pessoas que pretendem adotar, né? Criança. E aqui 17.359 é total de pretendentes que aceita todas as raças. Só para você ver o preconceito. As pessoas escolhem as raças na hora de adotar. E aqui o total de pretendentes que não aceita adotar irmãos. Então, outra característica aqui dos pretendentes. Total de crianças adolescentes cadastradas, 7 mil e pouco, até 10 anos menos, de 11 a 17, tem aqui o número, que crianças com idade mais avançada têm mais dificuldade de ser adotada. Isso é uma característica. Agora vem as questões. A 3.1. Qual o título desse infográfico? Número sobre a adoção. 2. Qual é a introdução desse infográfico? Mudança deve ocorrer para acelerar os processos de adoção no país. Quais imagens estão presentes no texto e o que elas representam? Ícones gráficos representam os dados apresentados. A 3.4. Quais tipos de gráficos estão presentes no texto? Gráfico de barra, diagrama e infográfico. Seguindo com as questões, a 3.5. Qual o assunto tratado desse infográfico? Informar dados referentes à adoção. 3.6. Quais são os esquemas que compõem esse texto? Linhas e desenhos. 3.7. Qual a relevância desse infográfico para a sociedade? Informar sobre o processo de adoção, apresentando dados que explicam o contexto. 3.8. Que tipo de linguagem foi utilizada nesse infográfico? A linguagem padrão. Concluída a atividade da semana 3, 8º ano, agora eu vou mandar um salve para as pessoas que estão colaborando com o nosso canal, interagindo, comentando os nossos vídeos. Peço que continue comentando, dando like, divulgando. Cristina Fernandes, já é conhecida aqui no canal, um abraço Cristina, nossa colega Cristina. A RX Zeus, também conhecida, um abraço, um salve para vocês. Maria do Socorro, um salve. Cláudia Cássia, um salve. Um salve para a RX Zeus e Cristina Fernandes, sempre presente. Ana Clara, um salve. Um salve para Luiz Felipe de Oliveira. Ana Clara, um salve. Larissa Oliveira. Bárbara Santos Oliveira, um salve para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.